Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos verificar o número e objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 5 e o objeto de conhecimento é identidade sociocultural. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre lugares de vivência, como ramal, vila, comunidade, bairro, município, estado e país. A partir desse momento, acompanhem comigo esta aula. Nosso mundo é bem grandão, né, gente? Cheio de cidades, países, florestas, mares, oceanos. E você? Onde é o seu lugar? Você sabe qual é o seu lugar nesse mundo bem grandão? Acompanhem comigo esta animação para nós entendermos melhor o seu lugar no mundo, em especial a sua casa, que é o seu lugar de vivência. Vamos dar uma olhada nesta animação. Bem, gente, há muitos lugares de vivência. A nossa casa, a nossa escola, o nosso bairro. Você já parou para pensar como esse mundo é grande e como você se encaixa nele? Qual é o seu lugar no mundo? Vamos colocar nestes retângulos estas imagens, na ordem de escala, do maior para o menor? Assim, você pode entender melhor o seu lugar no mundo. Vamos começar de um ponto muito grande, o nosso mundo, que é dividido em 6 continentes. O americano, o europeu, o asiático, o africano, a Antártida e a Oceania. Esta imagem ficará neste primeiro retângulo. No próximo retângulo, vamos colocar o continente em que você vive. O continente americano. O continente americano é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Em qual dessas porções da América você vive? A América do Sul, que ficará neste próximo espaço. A América do Sul possui 12 países e um deles é o Brasil. Nesse próximo espaço, vamos colocar o país em que você mora. Depois vem a região em que você está. O Brasil tem 5 regiões brasileiras. A região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. No próximo retângulo, vamos colocar a região Norte. E qual estado você mora? A região Norte tem 7 estados e você mora no estado do Amazonas. Então, vamos colocar o Amazonas no próximo retângulo. No Amazonas está a sua cidade, que tem vários bairros. Esta imagem representa o bairro em que você mora. E, por último, temos o lugarzinho mais especial de todos, a sua casa. É assim, você tem um lugar no mundo. Há muitos lugares de vivência. E nesta aula nós estaremos explorando as características de alguns desses lugares de vivência. E aí a gente vai ver como esses lugares eles acabam moldando as nossas relações com as pessoas, moldando até mesmo a nossa história. E neste momento eu trouxe aqui para vocês uma canção chamada Vida Boa. E nesta canção que eu irei declamar para vocês, é importante vocês observarem na letra dessa canção as características desse lugar de uma área rural, lá no sertão do Nordeste. Então, observem que na letra da canção, ela não vem trazendo apenas esse lugarzinho como um ponto no mapa, né? Apenas como com as suas características físicas que vocês vão observar as características desse lugar. Mas ela vem trazendo ali aquilo que esse lugar transmite, os sentimentos, as emoções, as memórias, as lembranças.
Mas eu mostro para vocês aqui esta letra acompanhada, né, dessas imagens, que é como se fosse uma letra, uma história aí cantada para vocês. E aí a gente verifica a letra, né, onde o nome da canção é uma canção de Vitor e Léo chamada Vida Boa. Moro num lugar, numa casinha inocente do sertão, de fogo baixo, aceso no fogão. Fogão a lenha, ai, ai. Tenho tudo aqui. Umas vaquinha leiteira, um burro bom, uma baixada ribeira e um violão e umas galinhas, ai, ai. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor. E no meu peito, por amor, plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Vez e outra vou na venda do vilarejo para comprar sal grosso, cravo e outras coisas que farta. Mavada pinga, ai, ai. Pego o meu burro, faço na estrada a poeira levantar. Qualquer tristeza que for, não vai passar. Do mato burro, ai, ai. Galopando vou, depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem, a me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Viram como a letra desta canção, ela transmite essa ideia de tranquilidade, de simplicidade que esse lugar ele tem? Não apenas características físicas, a canção ela traz, né, apenas essas características como o fogão a lenha, o quintal com os pés de fruta, né, o sapo na lagoa, entre outros. Mas ela vem trazendo ali os sentimentos, né, as emoções, as memórias que o indivíduo tem em relação a esse lugar. Então, há muitos lugares de vivência que fazem parte da nossa vida. Alguns que nós conhecemos muito bem. Alguns outros, a gente pode até não conhecer, mas também pode ter ouvido falar. E desses lugares de vivência, nós vamos explorar agora algumas características. Um desses lugares de vivência, que talvez faça parte da realidade de alguns de vocês, é o ramal. E o que é um ramal? Um ramal é uma via secundária, né, que se desprende de uma estrada principal, tá? Então, essa via secundária, ela é como se fosse uma ramificação, como se fosse uma estrada menor que se desprende de uma estrada maior, de uma estrada principal ou de uma rodovia. E essa via secundária, ela vai se estender para áreas menos desenvolvidas. Que áreas podem ser essas? Comunidades rurais, fazendas, áreas de produção agrícola ou florestal, entre outras. Então, os ramais, frequentemente, eles não são pavimentados, né? Alguns eles apresentam, aqui na Amazônia, por exemplo, algumas condições precárias, mas também há aqueles ramais que eles passam por uma manutenção, né, da via. Os ramais eles podem variar em largura e nas condições de manutenção, dependendo da região e do acesso disponível. Então, o ramal, né, ele é essa via que serve de rota para o escoamento de produção, que serve ali como via de transporte para deslocar pessoas, né, de áreas mais remotas para áreas mais centrais. Na Amazônia, nós temos muitos ramais e um deles é o ramal do Janauari.
Nesta imagem, nós vamos verificar esse ramal, que ele é uma via secundária aqui da M070, ou rodovia Manoel Urbano. Então, nós temos aqui esse ramal, né, que se desprende aqui dessa via principal. Ao longo desse ramal, há muitas comunidades rurais, há chácaras, balneários, né? Então, ele tem uma importância muito grande aí para as comunidades, para as pessoas que vivem aí às margens do ramal. Então, o ramal ele tem uma importância muito grande aí para as populações, principalmente para as comunidades rurais. Então, na abertura, na construção, na manutenção dos ramais, né, nós temos aí alguns problemas que acontecem. Mas também nós temos aí a importância que os ramais eles têm para as comunidades. E aí a gente vai verificar no nosso texto qual é essa importância aí que eles trazem para as populações. Os ramais, eles são projetados para facilitar o acesso a essas áreas remotas ou isoladas que não são diretamente acessíveis pela estrada principal. Então, nós temos como um outro exemplo o ramal da Cachoeira do Castanho, no município de Iranduba, que também é um exemplo de ramal ali pavimentado que nós temos no município. Os ramais, eles têm uma importância pelo fato de eles serem também essenciais para permitir que os residentes que moram às margens, né, desses ramais e os trabalhadores agrícolas, eles possam chegar às suas propriedades ou aos seus locais de trabalho, sejam nas áreas centrais, nas áreas mais desenvolvidas ou de outras áreas mais próximas. Então, os ramais, eles desempenham um papel vital na economia rural. Eles facilitam o transporte de produtos agrícolas, o acesso a mercados e o desenvolvimento das atividades econômicas locais, porque a partir deles, né, os produtores eles podem ali escoar a sua produção, o seu cheiro verde, o seu tomate, aquilo que ele produz para outras áreas comerciais. Então, a abertura de ramais, né, quando se vai construir ramais ou quando se vai fazer a manutenção dos ramais, ocorrem muitos impactos ambientais. E aí a gente vai verificar quais são esses tipos de impactos ambientais em ramais. Um deles é a retirada da cobertura vegetal, né, que acaba ali sendo suprimida para a construção, para a abertura de um ramal. Com isso, nós vamos ter a fuga da fauna, onde os animais eles vão se refugiar para outras áreas. Entre esses impactos, há uma alteração do relevo, perda do solo, assoreamento dos cursos d'água, erosão, entre outros impactos ambientais, como também o aumento no fluxo de veículos, né, porque acaba ali conectando áreas que antes não eram permitidas ali o tráfego, né, então isso vai fazer com que mais carros, mais caminhões, motos passem a trafegar por esses ramais. Isso pode ajudar na geração de resíduos sólidos, onde as pessoas acabam descartando ali alguns produtos às margens desses ramais, e isso pode trazer consequências como impactos culturais, impactos sociais, né, que acabam afetando a qualidade de vida dos moradores que vivem, né, às margens desses ramais. Um outro lugar de vivência que talvez alguns de vocês tenham uma familiaridade ou que já podem ter ouvido falar são as vilas. E o que é uma vila? De acordo com o IBGE,
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma vila é a sede do distrito. Então, os distritos, eles são unidades administrativas que fazem parte dos municípios. E uma vila, ela é delimitada pelo perímetro urbano municipal, né? Então, o perímetro urbano, ele vai ali delimitar onde começa e onde termina a área urbana, separando do município. Então, uma vila, ela é definida como uma área urbana ali fazendo parte do distrito, por ser uma sede do distrito. Na maioria das vezes, nem todos os bens e serviços que as populações precisam, elas não são oferecidas dentro de uma vila. Por essa razão, as pessoas, muitas vezes, elas necessitam recorrer frequentemente a centros urbanos maiores para ter suas necessidades atendidas. Nesta imagem, nós conseguimos observar aí o distrito de Paricatuba, onde essa aglomeração de casas aí, que vocês podem observar, ela é uma vila do distrito de Paricatuba. Dando continuidade, a gente vai verificar que o termo vila, ele foi trazido de Portugal para o Brasil no início da colonização. E a primeira vila criada no Brasil foi a vila de São Vicente, né, que foi a primeira vila ali reconhecida pela coroa portuguesa. No Brasil, nós temos também, como exemplo de vila, um aglomerado de casas que muitas vezes elas estão na área urbana, né? Que elas estão ali, estão muito próximas umas das outras e geralmente elas estão ali dentro de um único terreno. E aí a gente vai verificar que na frente desses lugares nós vamos ter ali uma estrutura com contadores de energia, de água ali, que vai estar ali fazendo parte daquela vila. E também nós temos um outro lugar de vivência, que é a comunidade. Mas antes de nós falarmos do lugar de vivência, a gente vai verificar aí no nosso texto algumas informações relacionadas a uma vila, né? Que também, como eu falei para vocês, ela pode representar um conjunto de casas individuais, que elas são construídas em um terreno contínuo, com uma entrada única ou espécie de pequena praça em comum. Então, nos endereços de correspondência, essas vilas elas são designadas por um único número, certo? E aí a gente vai verificar agora o que é uma comunidade. Uma comunidade é uma área geográfica onde as pessoas elas compartilham algo em comum. Então, as pessoas elas compartilham algo em comum, uma história em comum, um objetivo, né, que seja em comum entre essas pessoas que vivem nessa área geográfica. Então, uma comunidade ela pode ser rural ou urbana, né, ou ela pode ter ali tendo práticas comuns. Então, é comum numa comunidade, por exemplo, as pessoas elas terem ali, realizarem mutirões, realizarem festas religiosas, entre outras, como um plantio também, entre outras atividades ali que estão relacionadas às comunidades. Então, são exemplos de comunidades, as comunidades quilombolas, as comunidades religiosas, as comunidades empresariais, comunidades de trabalhadores e comunidades de militantes. O local de uma comunidade é um espaço, né? A gente vai verificar que ele é um espaço
que apresenta uma certa especificidade, uma certa característica, podendo se modificar dependendo dos seus fluxos. Então, eles possuem características que podem, né, ser transitórias. Como assim? Em um dado momento, essa comunidade ela pode ter uma certa unicidade, uma característica própria dela, em outro momento não mais. Uma comunidade ela pode ser pequena ou autossuficiente. Uma comunidade pequena ela existe a ponto de seus limites estarem sempre ao alcance da visão daqueles que a integram. Então, ela tem uma extensão territorial, né, como o próprio nome diz, pequena. Uma comunidade que é autossuficiente é aquela comunidade em que vai atender todas as necessidades, oferecer as atividades que são necessárias para as pessoas que fazem parte dessa comunidade, independente dos que estão de fora. Dando continuidade ao nosso texto, a gente vai verificar que a terminologia comunidade ela é bastante vinculada à área rural. Na Amazônia, as comunidades que vivem, que estão localizadas ali à margem dos rios, elas comumente são chamadas de comunidades ribeirinhas. Nas comunidades rurais, os indivíduos ou o grupo, eles se identificam por um sentimento de pertencimento comum. Então, as pessoas elas têm aquele sentimento de partilha, de coesão social, elas compartilham ali os mesmos valores, as mesmas tradições, e tudo isso vai sendo passado de geração a geração, reforçando os laços de pertencer a um grupo com o qual se identificam e que se reconhecem. Nessas próximas imagens, eu vou mostrar para vocês algumas comunidades rurais da Amazônia e uma comunidade também urbana, que também pode ser, uma comunidade ela também pode ser urbana. E aí nós temos comunidades localizadas à margem dos rios, à margem dos ramais, e comunidades aí também que fazem parte de cidades que tem na Amazônia. Um outro lugar de vivência são os bairros. E aí a gente vai verificar que um bairro ele é um pedaço da cidade. De acordo com o IBGE, os bairros eles são subdivisões intraurbanas, legalmente estabelecidas por meio de leis ordinárias e das câmaras municipais e sancionadas pelo prefeito. Então, o bairro, né, os bairros que são pedaços da cidade, eles recebem um nome e eles apresentam características próprias. E, geralmente, os bairros, eles estão ali, eles têm uma característica própria que está associada à sua ocupação. Essa ocupação que pode ter ocorrido através de um loteamento de terras, através de doação de terras, ou até mesmo por invasão de terra a partir de um grupo de pessoas. Assim como as casas e as ruas, os bairros eles não são todos iguais. Eles têm tamanhos diferentes, eles têm construções diferentes e as ruas também, elas não são iguais nos mesmos bairros, né? As ruas, essas construções, elas se diferenciam de um bairro para o outro. E também mudam os moradores. Os bairros, a gente vai verificar a seguir, que eles podem ser bairros residenciais, né? Quando existem praticamente só casas ou só prédios naquele bairro, ele pode ser classificado como um bairro residencial, né? Quando há o predomínio ali de casas. Um bairro ele pode ser classificado também como um bairro industrial. E o que são bairros industriais? São aqueles bairros onde predominam muitas fábricas. E aí nós temos como exemplo de bairro industrial o bairro Distrito Industrial de Manaus, onde foram instaladas ali várias fábricas. E aí a gente vai voltar rapidamente lá no bairro
no bairro residencial, para mostrar para vocês ali o bairro de São Raimundo, né, que é um exemplo ali de bairro residencial. Isso não quer dizer que não haja comércios, não haja fábricas dentro desse bairro, mas há um predomínio na paisagem de casas, de residências, por isso ele pode ser classificado como um bairro residencial. Dando continuidade, nós já vimos os bairros residenciais, os bairros industriais e nós temos também os bairros comerciais. Os bairros comerciais são aqueles bairros onde há muitas lojas, bancos, escolas, escritórios, consultórios médicos, restaurantes, entre outros vários locais que estão ali fazendo parte, né, da paisagem desse bairro. E nós temos como exemplo de bairro comercial mais próximo da gente, aqui na nossa cidade de Manaus, nós temos o bairro Centro, né, que é um bairro da cidade de Manaus. Mas a maioria dos bairros apresenta mais de uma função. Então, se ele tem características comerciais, industriais ou residenciais, esse bairro ali ele tem mais de uma função. Um outro lugar de vivência são os municípios. O que é o município? O município ele engloba o perímetro urbano e territórios rurais. Então, o município ele abrange tanto a sede urbana quanto a área rural. Então, ele vai contar com uma administração pública e jurisdição própria. O município é a menor esfera administrativa da República Federativa do Brasil. E cada município tem uma Câmara de vereadores, tem um prefeito, que são os responsáveis pelo cumprimento das leis. Então, o município ele é exatamente aquele local do território nacional onde ocorre a maior parte da nossa vida cotidiana. Ele é a nossa circunstância básica, o nosso entorno. Aí a gente vai verificar que algumas cidades elas ocupam praticamente toda a área municipal. E também há outras cidades que se unem fisicamente à sua área urbana com a de outro município vizinho, formando um espaço contínuo que é chamado de conurbação. Também há aqueles municípios que são quase totalmente formados por áreas rurais, tendo cidades muito pequenas comparadas a seu território. Diferente de um município, nós temos aí como parte de um município, na verdade, a cidade. A cidade ela é uma parte do município delimitada pelo perímetro urbano, que também é legalmente estabelecido e separa a cidade do campo. Então, é na cidade, que é a sede, onde estão concentrados ali a prefeitura municipal, a Câmara, os comércios, entre outros. Então, a cidade ela é formada por casas, geralmente que estão próximas uma das outras, e outros edifícios. As cidades, elas contam com serviços que atendem às necessidades básicas da população, como saneamento e distribuição da eletricidade. Neste próximo vídeo, nós vamos mostrar aí a diferença entre cidade e município. Acompanhem comigo. Diferença entre município e cidade. Município é uma divisão administrativa de um estado ou país, geralmente abrangendo várias comunidades rurais. O município possui a sua zona rural e a zona urbana. Cidade é uma parcela do município,
geralmente com infraestrutura e serviços desenvolvidos. A cidade é um espaço urbano de um determinado município, delimitado por um perímetro urbano. Resumindo, um município é uma divisão administrativa, que pode incluir várias comunidades, enquanto uma cidade é um centro urbano com maior povoamento e construções. Vamos continuar verificando aí outro lugar de vivência, que é o Estado. Então, o Estado ele é uma unidade política e administrativa que faz parte de um país. Então, no Brasil, os nossos estados eles são denominados como unidades federativas, e nós temos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Cada estado possui um governador, 3 senadores e o número de deputados que vai variar ali de acordo com a quantidade de habitantes. Cada unidade federativa possui uma assembleia legislativa. Os estados eles são constituídos de municípios e as capitais de cada estado abrigam a sede de seu governo. Na nossa bandeira do Brasil, nós temos ali os estados sendo representados. O Estado ele pode ser composto por instituições governamentais, né, como o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que são responsáveis pela administração do país, e ele é responsável por exercer autoridade sobre o seu território e seus cidadãos. Outro lugar de vivência é o país. O país é o território delimitado por e a partir de relações de poder, tendo que apresentar território autônomo, governo e população. Então, o país ele é a maior unidade administrativa da União e ele é governado pelo presidente da República. No caso do Brasil, né, o nosso país é governado pelo presidente da República. Ele faz, no caso do Brasil, ele faz limite com outros países da América do Sul. E assim finalizamos a nossa aula sobre os lugares de vivência. Até a próxima!